Hoje nós vamos conversar de um tema assim muito apaixonante, não é? Que estamos aí às vésperas de celebrar esse que é um dos santos mais populares da Igreja Católica, se não o mais popular, que é São Francisco de Assis. Mas vamos fazer o debate de hoje, a conversa de hoje, desse paralelo bonito, né? O Francisco de Assis e o Francisco de Roma. Será que nós temos então aí esse amor apaixonado pela igreja? É o que nós vamos, não é, conversar no programa dessa noite. E claro, já passar para você a forma de você interagir com a gente. Você vai poder ligar, vai poder mandar um e-mail, Twitter também, para que a partir do segundo bloco você possa interagir com os nossos convidados. E aqui direto dos nossos estúdios em São Paulo, nosso querido amigo, já de longa data, né, de longa caminhada, Frei Antônio Moser, doutor em teologia e também, claro, diretor-presidente da editora Vozes. Esse é um tema que não preciso nem dizer se o senhor gosta, né, Frei Moser? Boa noite. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Olha, São Francisco não só chama numerosos seguidores na sua época, mas em todos os tempos. Não brigue com franciscanos ou franciscanas, porque nós somos muito numerosos e muitas vezes aparecem onde você menos espera. Então, festa de São Francisco é uma festa quase da universalidade do amor a Deus e do amor humano. Tá certo, Frei Moser, isso mesmo. E para nos ajudar na conversa de hoje, nós convidamos e recebemos aqui com muito carinho ele que já esteve conosco, né, em outro programa aqui da TV, no Papo Aberto com o Márcio. E um abraço ao Márcio Mendes. Estou falando aqui do professor, escritor e palestrante Gabriel Perissé. Ele tem bacharelado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também mestrado em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia da Educação pela Universidade de São Paulo e ainda um pós-doutorado em Filosofia e História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente está lecionando, entre outras atividades, um grande abraço ao pessoal aí da Baixada Santista que nos acompanha, na Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Professor Gabriel, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Tá certo. E olha, a maneira de interagir com a gente aqui no programa, você vai ter a nossa amiga Bia, a Beatriz, nossa querida Beatriz Ferri, não é isso, Beatriz? Bia? É isso mesmo, E padre. fala pra gente aí, seu boa noite, e claro, ao mesmo tempo, as formas que as pessoas vão poder interagir com a gente. Certo. Boa noite a todos, graças a Deus. E boa noite para você que nos assiste nesta noite. Você pode participar do nosso programa nesta noite através do e-mail empauta@cançãonova.com, também pelo Twitter, @empautacn, e também pelo Twitter do padre, né, padre? @PE_Hamilton, e também pelo telefone 12 31 86 2600. Que, aliás, um acréscimo, né, Bia, da última vez que nós fizemos o programa, mês passado, não é que não tínhamos ali a possibilidade do telefone. Dessa vez temos, então você já pode preparar aí a sua perguntinha e ligar para a gente no 0 Operadora, como a Bia disse, né, 0 Operadora 12 3186 2600. Tá ok? O programa vai acontecendo, você vai ligando e a gente vai partilhando, fazendo o programa em pauta como ele deve ser. Mas para começarmos, então, vamos aí aquela panorâmica inicial com a nossa matéria. Então, acompanhe, por favor. No dia 4 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia de São Francisco de Assis. Seu nome de batismo era Giovanni Bernardone, nascido em Assis, na Itália, em 26 de setembro de 1181 e falecido em 3 de outubro de 1226. Foi frade católico, fundador da Ordem dos Frades Menores, mais conhecidos como franciscanos. Em um segundo chamado divino, Francisco encontrava-se caminhando fora da cidade quando viu um leproso vindo em sua direção. Ficou apavorado, pois tinha horror dessa doença. Quis fugir, mas manteve-se firme. Dirigiu-se ao doente, beijou-lhe as mãos e o rosto em demonstração de afeto e encheu-lhe a bolsa de moedas com generosidade. Há 2 anos, o cardeal argentino Bergoglio foi eleito papa e escolheu Francisco como seu nome de encardinado. É possível que o nome leve consigo a missão? Quais seriam os campos de proximidade dos 2 Franciscos, o de Assis e o de Roma? E para a sociedade, que tipo de diferença tem feito esse nome, essa presença franciscana nos tempos atuais? Vamos falar desses 2 Francisco agora no Em Pauta.
Muito bem, tá aí para você ter uma rápida panorâmica, não é, do programa da noite e, ao mesmo tempo, já quero transferir aqui a pergunta ao Frei Antônio Moser, porque celebrar São Francisco, Frei Moser, celebrar esse chamado Dia Natalis, não é? Normalmente se celebra a morte do santo, não é? Celebrar, mas aí ficamos um pouco meio a perguntar, meu Deus, mas celebrar a morte? Então eu gostaria que o senhor colocasse para a gente se não é meio estranho celebrar a morte de alguém, quando na verdade as pessoas costumam, não é, e muitas vezes lamentar uma perda. Como é que o senhor avalia isso? Muito bem colocado, Padre Hamilton, telespectadores. Nós devemos voltar às fontes franciscanas. Tomás de Celano, não é, foi o grande biógrafo de São Francisco, diz que quando São Francisco, não é, morreu, estava ao seu redor uma infinidade de frades, não é, lá na capelinha, mas outros estavam fora, e cantando, e o santo acompanhando, como que em voz muito baixa, mas também o canto. Ou seja, ele aspirava pelo grande encontro com Deus. Então, o dia do nascimento para uma vida eterna. E um encontro com o Cristo ressuscitado e o Cristo nascido em Belém, o Cristo feito homem que Francisco tanto amou. Tá certo, Frei Moser. Olha, eu, antes de passar aqui a sequência das várias questões que nós temos, professor, eu acho que vale muito a pena, né? Porque São Francisco ele é tão universal, ele vai além do cristianismo, ele abarca outras religiões mundiais, como, por exemplo, o judaísmo, o islamismo, mesmo o mundo ateu e assim por diante. É realmente uma coisa, um fenômeno, ainda hoje, depois de 800 anos. Mas então vale a pena, por favor, ainda que sinteticamente, dizer aos amigos, partilhar com os amigos em casa, como São Francisco entrou na sua história. O senhor que já, como foi dito aqui no começo, é escritor, tem muitas obras e uma última aí, muito bacana, já a gente vai apresentar no segundo bloco, exatamente sobre São Francisco. Como é que ele entrou na sua vida? De fato, né, alguém dizia que não somos nós que escolhemos os santos de quem seremos devotos, são os próprios santos que escolhem os seus devotos. E eu me sinto escolhido por São Francisco, porque eu já tinha até esquecido na minha história que eu fui batizado por um franciscano no Rio de Janeiro, que eu pertencia de uma maneira à Ordem Terceira da Penitência por causa do hospital em que nascia, no Rio de Janeiro também. Então, eu não sabia que eu tinha uma ligação tão profunda com São Francisco, mas ele me fez lembrar quando eu fui fazendo uma pesquisa sobre traduções da oração da paz, dita de São Francisco, eu fui me envolvendo, pensando, escrevendo sobre isso e acabei descobrindo que São Francisco estava presente realmente na minha vida e começava a fazer seus pequenos milagres e, através desse livro que eu publiquei, me fez descobrir também essa universalidade impressionante, rejeição zero, São Francisco, rejeição zero. Não há ninguém capaz de falar mal do São Francisco, mas também por experiência própria, né? Muitas pessoas têm me falado de como sentem a presença de Francisco nas suas vidas, independentemente de credo, independentemente né, até mesmo ateus sentem a presença desse homem que tem uma mensagem realmente fantástica, né, que ultrapassa as fronteiras. Sobretudo nesses dias difíceis que estamos vivendo, atravessando dias de guerra, de conflitos, de indiferenças, de isolamentos. Um homem que promove a paz, o diálogo, a ligação, a união entre povos, etc. E você vê que coincidência, amanhã é dia de São Francisco, também é dia de Yom Kippur, é dia do perdão. Então, os judeus e os católicos estamos juntos amanhã, pensando no perdão, na paz e tudo, né? Pois é. Frei Moser, tem uma questão interessante, já que a gente falou a questão da morte, celebrar, não é, São Francisco, celebrar a sua morte, sua passagem para a vida eterna, num contexto de morte, onde se lamenta por um lado, mas aqui nós estamos num contexto de alegria por este santo que sobe aos céus. Daqui a pouco a gente vai chegar ao Papa Francisco. Mas ainda falando da morte, a morte seria, nesse caso, e olhando para o sentido da vida e o sentido da morte, nós estamos falando da morte aí como decorrência do pecado original, e mesmo com todos esses avanços das biotecnologias, etc., tal, o senhor que é um especialista na área, não estariam aí, de alguma forma, postergando a morte, a maneira de se morrer, de alguma forma, sem querer passar por ela e acabar nos tornando imortais? Como é que o senhor avalia isso daí, no avanço hoje da medicina, no caso da biotecnologia? Bom, evidentemente, a nossa vida é um milagre desde o momento da concepção. E um milagre no sentido da evolução.
através de 2 células, vai havendo uma evolução e que pode ir durante dias, meses, anos ou então, eu diria, décadas seguidas. Ou seja, houve um período em que a média de idade era de 30 anos, 40 anos, 50 anos e hoje, mesmo no Brasil, não é, os homens têm como média 70 anos, seria a média, né? E as mulheres um pouco mais, não sei porquê, mas em todo caso, 75. E, de qualquer forma, a perspectiva é que o nosso DNA daria condições biológicas para uma vida mais longa ainda, vamos supor, 100, 120 anos, coisa que vale. Eu estive agora, no Dia do Idoso, recebendo no Terra Santa, em Petrópolis, os idosos lá de Petrópolis. Foi, assim, muito interessante, porque lá no finalzinho das recepções, chegou um senhor todo lépido, 100 anos, mais lúcido. Então, existem pessoas que têm uma longevidade bastante acentuada. Inclusive, eu cheguei a acompanhar um senhor que, aos 100 anos, não é, quando fui celebrar uma missa da ação de graças para os familiares, eu falei, olha, Frei, eu não sei como é que eu vou ser quando eu for velho, né? Porque velho eu não sou, né? E viveu mais uns 10 anos. Traduzindo, é uma questão, eu diria, a vida é sempre um dom. Agora, claro, uma qualidade de vida também tem o seu peso. Embora alguns tenham uma cruz muito cedo, como São Francisco, assim outros carregam cruzes muito cedo, mas o importante é que a gente não jogue com a ilusão de uma imortalidade. Essa vida, ela como uma elipse, vai, não é? Chega um auge, como um avião faz, levanta voo, e depois chega a estabilidade, depois começa o declínio. De Traduzindo, chega um certo ponto em que a morte é uma libertação. Libertação das limitações, libertação das dores, dos sofrimentos. Então, eu acho que está na hora de nós repensar, sem depreciar, o que é possível fazer no sentido de qualidade de vida, de prolongar a vida. Não é? E é muito, exatamente, porque a qualidade de vida é absolutamente fundamental. No caso de São Francisco, professor, Francisco viveu aí 44 anos apenas, contexto da época, a vida de penitência que levava. Interessante que é muito simbólico, tudo muito simbólico, embora real, obviamente. Nós estamos falando de um personagem real que às vezes parece até fictício, mas é real, histórico, verdadeiro. Mas viveu apenas 44 anos e boa parte, ou quase a metade desse seu tempo, trazendo as chagas do crucificado, quer dizer, não é já vivendo um caminho para a morte. Isso, de alguma forma, também nos aponta de que, como tivemos um programa aqui passado, onde se dizia justamente isso, que a vida ela está grávida da morte, quer dizer, a partir do momento que nascemos, a gente, de certa maneira, caminha para esse momento derradeiro, mas aí, viver bem é o grande desafio, né? Mas é interessante lembrar, né, como Francisco chamava a morte de irmã, né, a morte corporal de irmã, minha irmã. Ele soube dialogar, soube incorporar também a morte no seu trajeto, né? E, de fato, ele foi adquirindo doenças, né? Até pela coragem que ele tinha de enfrentar ambientes que não eram com muita qualidade de vida, né? Quer dizer, no Egito ele pegou aquela doença dos olhos que o deixou praticamente cego. Muitos historiadores falam que ele realmente acabou tendo lepra, por causa do contato contínuo com leprosos. Quer dizer, ele foi ao encontro das pessoas, ele foi ao encontro dos outros e, como Cristo, tocou e se deixou tocar pela morte. Então, isso é uma coisa impressionante. Realmente, não é à toa que dizem que São Francisco é o primeiro depois do único. Quer dizer, ele se identificou de tal maneira com Cristo crucificado que ele não poderia ter, né, um outro destino senão a própria cruz. Né? Eu acho muito bonito aquele livro, aquele filme Francesco, né, tão antigo e sempre muito novo, onde ao final ali, quando ele está morto praticamente, Santa Clara está contemplando o seu corpo morto, e ela fala uma frase que aquilo ficou na minha mente e no coração e nunca mais saiu. E ela dizia justamente, né, de que o amor transformou o seu corpo idêntico ao do ser amado. E aí ela se pergunta, será que serei capaz de amar tanto assim? Olha, que bonito. Pois é, sim, Frei Moisés, dizendo...
primeiro e único. Interessante que logo que o Papa Bergoglio escolheu o nome de Francisco, alguém já sugeriu. Primeiro, não, é Francisco, e é assim que ele assina. Nem põe lá uma cruz, ou dom, ou coisa que valha, excelência, eminência, não, é Francisco, ponto final. Muito interessante. Não Quer é Francisco dizer, houve primeiro. um único Francisco da história Houve e esse único. novo Francisco se inspira, Se né, inspira, recebe essa iluminação, perfeitamente. essa coisa toda. E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, após o nosso primeiro intervalo. E detalhe, olha aí, pois o tempo passa muito rápido, Frei. E você não deixe de ligar para a gente, hein? Aproveita hoje, temos a oportunidade do telefone, 0 operadora 123186-2600. Você liga para a gente e vai colocando as suas questões aí. Talvez você seja um devoto de São Francisco, agora está descobrindo o Papa Francisco, então interaja com a gente. Além do telefone, também temos os outros meios, não é isso, Bia? O e-mail, empauta@cancionova.com. Você pode mandar o seu e-mail para a gente, que a gente vai abrir, vai responder, vai passar aqui para os convidados, para o Padre Hamilton. Também pelo Twitter, @empautacn, ou também pelo Twitter do Padre Hamilton, @PE_Hamilton. Tá certo. Então você aproveita aí, são muitas formas, não é, de estar em comunhão aqui conosco. E nós vamos, não é, alongando a conversa aqui, porque tem muita coisa boa ainda para a gente falar sobre São Francisco de Assis e, claro, essa relação com o nosso atual Papa aqui. Tem o nome também de Francisco. Por que desse nome, né? De onde veio? Ele quer aí um itinerário para a igreja, uma igreja pobre para os pobres. Como é que é isso? Vamos conversar sobre isso e muito mais após o nosso intervalo. Então não saia daí, é o tempo de tomar uma água e daqui a pouquinho já estaremos de volta com o programa Em Pauta. Minuto só.